Marítimos, capítulo 1, da natureza e forma do contrato de seguro marítimo, artigo 666. O contrato de seguro marítimo pelo qual o segurador, tomando sobre si a fortuna e riscos do mar, se obriga a indenizar ao segurado da perda ou dano que possa sobrevir o objeto do seguro, mediante um prêmio ou soma determinada equivalente ao risco tomado. Só pode provar-se por escrito a cujo instrumento se chama apólice. Contudo, julga-se subsistente para obrigar reciprocamente ao segurador e ao segurado desde o momento em que as partes se convierem, assinando ambas a minuta, a qual deve conter todas as declarações, cláusulas e condições da apólice. Artigo 667. A apólice de seguro deve ser assinada pelos seguradores e conter 1. Nome e domicílio do segurador e o do segurado, declarando este se segura por sua conta ou por conta de terceiro, cujo nome pode omitir-se, omitindo-se o nome do segurado. O terceiro que faz o seguro em seu nome fica pessoal ou solidariamente responsável. A apólice em nenhum caso pode ser concedida ao portador. 2. O nome, classe e bandeira do navio e o nome do capitão, salvo não tendo o segurado certeza do navio. 3. A natureza e qualidade do objeto seguro e o seu valor fixo ou estimado. 4. O lugar onde as mercadorias foram, deviam ou devam ser carregadas. 5. Os portos ou ancoradouros, onde o navio deve carregar ou descarregar, e aqueles onde deva tocar por escala. 6. O porto onde o navio partiu, devia ou deve partir, e a época da partida, quando esta houver sido positivamente ajustada. 7. Menção especial de todos os riscos que o segurador toma sobre si. 8. O tempo e o lugar em que os riscos devem começar a acabar. 9. O prêmio do seguro e o lugar, época e forma do pagamento. 10. O tempo, lugar e forma do pagamento no caso de sinistro. 11. Declaração de que as partes se sujeitam à decisão arbitral, quando haja contestação, se elas assim acordarem. 12. A data do dia em que se concluiu o contrato, com declaração se antes se depois do meio-dia. 13. Geralmente todas as outras condições em que as partes convêm. Uma apólice pode conter 2 ou mais seguros diferentes. Artigo 668. Sendo diversos os seguradores, cada um deve declarar a quantia por que se obriga, e esta declaração será datada e assinada. Na falta de declaração, a assinatura importa em responsabilidade solidária por todo o valor segurado. Se um dos seguradores se obriga por certa e determinada quantia, os seguradores que depois dele assinarem sem declaração da quantia porque se obriga, ficarão responsáveis cada um por outra igual soma. Artigo 669. O seguro pode recair sobre a totalidade de um objeto ou sobre parte dele somente, e pode ser feito antes da viagem começada ou durante o curso dela, de ida e volta, ou só por ida ou só por volta, por viagem inteira ou por tempo limitado dela, e contra os riscos de viagem e transporte por mar somente, ou compreender também os riscos de transportes por canais e rios. Artigo 670. Ignorando o segurado a espécie de fazendas que hão de ser carregadas ou não, tendo certeza do navio em que o devam ser, pode efetuar validamente o seguro debaixo do nome genérico fazendas no primeiro caso e sobre um ou mais navios no segundo, sem que o segurado seja obrigado a designar o nome do navio, uma vez que na apólice declare que o ignora, mencionando a data e assinatura da última carta de aviso ou ordens que tenham recebido.
Artigo 671. Efetuando-se o seguro debaixo do nome genérico de fazendas, o segurado é obrigado a provar, no caso de sinistro, que efetivamente se embarcaram as fazendas no valor declarado na apólice, e se o seguro se tiver feito sobre um ou mais navios, incumbe-lhe provar que as fazendas seguras foram efetivamente embarcadas no navio que sofreu o sinistro. Artigo 672. A designação geral fazendas não compreende moeda de qualidade alguma, nem joias, ouro ou prata, pérolas ou pedras preciosas, nem munições de guerra. Em seguros desta natureza, é necessário que se declare a espécie do objeto sobre o que recai o seguro. Artigo 673. Suscitando-se dúvidas sobre a inteligência de alguma ou algumas das condições e cláusulas da apólice, a sua decisão será determinada pelas regras seguintes. 1. As cláusulas escritas terão mais força do que as impressas. 2. As que forem claras e expuserem a natureza, objeto ou fim do seguro, servirão de regra para esclarecer as obscuras e para fixar a intenção das partes na celebração do contrato. 3. O costume geral, observado em casos idênticos, na praça onde se celebrou o contrato, prevalecerá a qualquer significação diversa que as palavras possam ter em uso vulgar. 4. Em caso de ambiguidade que exija interpretação, será esta feita segundo as regras estabelecidas no artigo 131. Artigo 674. A cláusula de fazer escala compreende a faculdade de carregar e descarregar fazendas no lugar da escala, ainda que esta condição não seja expressa na apólice. Artigo 675. A apólice de seguro é transferível e exequível por via de endosso, substituindo o endossado ao segurado em todas as suas obrigações, direitos e ações. Artigo 676. Mudando os efeitos segurados de proprietário durante o tempo do contrato, o seguro passa para o novo dono, independentemente de transferência da apólice, salvo condição em contrário. Artigo 677. O contrato do seguro é nulo. 1. Sendo feito por pessoa que não tenha interesse no objeto segurado. 2. Recaindo sobre algum dos objetos proibidos no artigo 686. 3. Sempre que provar fraude ou falsidade por alguma das partes. 4. Quando o objeto do seguro não chega a pôr-se efetivamente em risco. 5. Provando-se que o navio saiu antes da época designada na apólice ou que se demorou além dela, sem ter sido obrigado por força maior. 6. Recaindo o seguro sobre objetos já assegurados no seu inteiro valor e pelos mesmos riscos, se porém o primeiro seguro não abranger o valor da coisa por inteiro, ou houver sido efetuado com exceção de algum ou alguns riscos, o seguro prevalecerá na parte e pelos riscos executados. 7. O seguro de lucro esperado que não fixar soma determinada sobre o valor do objeto do seguro. 8. Sendo o seguro de mercadorias que se conduzirem em cima do convés, não se tendo feito na apólice declaração expressa desta circunstância. 9. Sobre objetos que na data do contrato se achavam já perdidos ou salvos, havendo presunção fundada de que o seguro ou segurador podia ter notícia do evento ao tempo em que se efetuou o seguro. Existe esta presunção, provando-se por alguma forma que a notícia tinha chegado ao lugar em que se fez o seguro, ou aquele de onde se expediu a ordem para ele se efetuar ao tempo da data da apólice, ou da expedição da mesma ordem, e que o segurado e o segurador a sabia. Se, porém, a apólice contiver a cláusula perdido ou não perdido, ou sobre boa ou má nova, cessa a presunção, salvo provando-se fraude. Artigo 678. O seguro pode também anular-se. 1. Quando o segurado oculta a verdade
ou diz o que não verdade. 2. Quando faz declaração errônea, calando, falsificando ou alterando fatos ou circunstâncias, ou produzindo fatos ou circunstâncias não existentes, de tal natureza e importância que, a não se terem ocultado, falsificado ou produzido, os seguradores ou não houveram admitido o seguro, ou o teriam efetuado debaixo de prêmio maior e mais restritas condições. Artigo 679. No caso de fraude da parte do segurado, além da nulidade do seguro, será este condenado a pagar ao segurador o prêmio estipulado em dobro, quando a fraude estiver na parte do segurador. Será este condenado a retornar o prêmio recebido e a pagar ao segurado outra igual quantia. Em um e outro caso, pode-se intentar ação criminal contra o fraudulento. Artigo 680. A desviação voluntária da derrota da viagem e alteração na ordem das escalas que não for obrigada por urgente necessidade ou força maior anulará o seguro pelo resto da viagem. Artigo 681. Se o navio tiver vários pontos de escala designados na apólice, é lícito ao segurado alterar a ordem das escalas, mas em tal caso só poderá escalar em um único porto dos especificados na mesma apólice. Artigo 682. Quando o seguro versar sobre dinheiro dado a risco, deve declarar-se na apólice não só o nome do navio, do capitão e do tomador do dinheiro, como outros sim fazer-se menção dos riscos que este quer segurar e o dador excetuar, ou qual o valor descoberto sobre o que é permitido o seguro. Além desta declaração, é necessário mencionar também na apólice a causa da dívida, para que serviu o dinheiro. Artigo 683. Tendo-se efetuado sem fraude diversos seguros sobre o mesmo objeto, prevalecerá o mais antigo, na data da apólice. Os seguradores cujos apólices forem posteriores são obrigados a restituir o prêmio recebido, retendo por indenização 0,5% do valor segurado. Artigo 684. Em todos os casos em que o seguro se anular por fato que não resulte diretamente de força maior, o segurador adquire o prêmio por inteiro, se o objeto do seguro se tiver posto em risco, e se não se tiver posto em risco, retém 0,5% do valor segurado, anulando-se, porém, algum seguro por viagem redonda. Com prêmio ligado, o segurador adquire metade tão somente do prêmio ajustado.